Olá, blogueiros e internautas da grande rede, está de volta ao podcast do Passando a Bola. E desta vez, eu e Felipe Vasconcelos não vamos falar aí de UEFA Champions League, e sim do Brasileirão da Série A, 33ª rodada, que eu acho que foi a rodada mais louca. E podemos ter outras rodadas loucas também, porque esse campeonato tá maluco. Para começar, antes dos comentários, os jogos da rodada, começando nesse sábado. São Paulo 1-0 no Barueri, Flamengo também 1-0 no Santos, no Maracanã lotado, e o Avaí que venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Neste domingo, Palmeiras e Corinthians empataram com 2 gols do Fenômeno. Coritiba 1-0 no Vitória. O Internacional perdeu para o Botafogo no Beira-Rio. Olha a zebra. O Goiás perdeu para o Atlético Mineiro no Serra Dourada por 3-2. Tardelli, o novo artilheiro do campeonato. Santo André 2-0 no Grêmio. O Náutico 3-2 no Sport. E o resultado, olha, mais incrível da rodada. O Cruzeiro abriu 2-0 e perdeu de virada para o Fluminense, que largou a lanterninha no colo do Sport. E aí, Felipe Vasconcelos, que campeonato maluco esse? Seu principal destaque, seu primeiro destaque aí, esse campeonato, nessa rodada esquizofrênica, Felipe? Fala, Maurel, é realmente uma rodada incrível, cheia de ótimos jogos, né? Hoje foi um domingo que eu estava de folga no trabalho, fiquei aqui em casa zapeando de canal em canal, porque eram vários jogos interessantes de se acompanhar. Eu vou destacar esse último jogo aí que você falou, uma virada inacreditável do Fluminense. Fluminense mostrando aí um poder de reação incrível, virou o primeiro tempo tomando de 2-0, e não só tomando de 2-0, né? Tomando um baile do Cruzeiro. O Cruzeiro poderia ter aberto até mais gols de diferença, chegou até a perder um pênalti. No segundo tempo ali, muito graças ao Cuca, o Cuca conseguiu estancar, principalmente as jogadas pelo lado direito ali do Cruzeiro com o Jonathan, botou mais um zagueiro, abriu mais um jogador lá, o Tartar na frente, abriu o Maicon na direita, e o Fluminense foi para cima, fez 3 gols ali, 2 gols do Fred, e conseguiu uma virada que eu acho que ninguém acreditava, né, Mauro? Principalmente depois do primeiro tempo. Uma virada que não só mexeu na parte de cima da tabela, né? Até então o Cruzeiro estava ficando no G4 e o Flamengo estava ficando fora, como mexeu lá na parte de baixo, assim, apesar da diferença do Fluminense para o Botafogo, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ainda ser de 5 pontos, eu acho que essa vitória dá muita moral para o Fluminense para o restante do campeonato, assim, porque eu acho que o Fluminense virou o primeiro tempo rebaixado, e acabou o jogo aí com uma sobrevida e muita empolgação, muita moral para o próximo jogo. O próximo jogo Fluminense é contra o Palmeiras em casa. Provavelmente teremos aí 70 mil pessoas no Maracanã, Maracanã lotado. E vamos ver, né? Eu acho que o Fluminense depois dessa ganha uma sobrevida, e queria saber sua opinião também, já que estamos nós dois hoje aqui, vamos ficar debatendo aí você, né? Verdade, com certeza, o Felipe, me surpreendeu, eu vi o jogo por pedaços, não acompanhei os 2 gols do Fluminense, vi os 2 primeiros do Cruzeiro e tive a mesma sensação que você. Quando virou o primeiro tempo, achei que o Fluminense ali, infelizmente, estaria já assinando seu rebaixamento, confirmando até uma previsão que eu faço aí, até foi motivo de muita polêmica no programa, no Passando a Bola, eu cravando aí que achava que o Fluminense estava rebaixado. Continuo achando que é muito difícil, mas concordo com você. Ganhar do Galo no Maracanã como ganhou, ganhar agora do Cruzeiro fora de casa e ter todo esse ambiente criado para receber o Palmeiras, que não vive mais aquele futebol encantado de líder. O Palmeiras é um time comum, pode muito bem ser derrotado pelo Fluminense, ainda mais no momento de hoje. E aí eu venho e devolvo para você. Que fase do Fred, hein? O jogador quando é bom, né, Felipe? É complicado, ele se machucou, estava aí por muitos sendo ridicularizado e até mereceu um pouco ser criticado, porque mostrou um certo distanciamento, mas parece que ele ouviu as críticas e nesse retorno dele, o Fred está tentando acabar, se for o fim, eu não sei se é o fim, de forma brilhante. A passagem pelo Fluminense está mostrando muita humildade e está botando toda a qualidade dele para fora, hein? Fala um pouquinho do Fred aí, que, se eu não me engano, nesses 6 jogos invictos aí, já são 6 gols, né? Exatamente. Na verdade, o Fluminense está 7 jogos sem perder. O Fred participou de 6 do Brasileiro e 1 da Sul-Americana, né? O Fred participou de 6 desses. E como você falou, são 6 gols em 6 jogos, né? Ou seja, uma média de 1 aí por gol.
por jogo, o Fred mostrando toda a sua importância. A gente sabe, né? Desde que o Fluminense contratou o Fred, muito se esperou dele. É um jogador diferenciado. Eu boto o Fred ali junto com o Adriano e Ronaldo, entre os principais atacantes do futebol brasileiro hoje, atuando aqui. É um excelente jogador, só que ele vinha decepcionando, ficou aí 3 meses quase sem jogar, né? Teve uma contusão muito séria. Ele, inclusive, essa última semana deu uma entrevista revelando que quase teve que parar de jogar futebol, ou seja, foi uma contusão muito grave. Voltou e está provando aí que se o Fluminense obviamente tinha investido nele para tentar títulos, mas pelo menos nesse final de campeonato assim, o investimento está valendo a pena, porque se não fosse o Fred, provavelmente o Fluminense já estaria rebaixado. E não só com gols, né, Maurel? A entrega dele, como você falou, e até comentando com um amigo meu tricolor logo depois do jogo, o Fred é aquele jogador que, além de fazer gols, ele é um jogador que erra muito pouco, né? Ele praticamente não erra passe, é um cara muito experiente. Você vê hoje no final do jogo, ele soube a hora certa de começar a segurar o resultado, prender bola, cavar a falta. Então é um jogador muito importante mesmo para o Fluminense. Eu acho que é aquele jogador para realmente fazer a diferença aí, pode fazer a diferença para o Fluminense não acabar rebaixado, né? Com certeza. Rapidinho, só um palpite seu pra gente passar aí pra falar, dar uma passada em Botafogo, em Flamengo e no Clássico Paulista também. E lógico, nesse Galo que conseguiu se manter nesse G4 e continuar lutando. O Cruzeiro foca em Libertadores, título complicado, né? Ficou aí a 7 pontos dos 2 líderes. Título é complicado pro Cruzeiro, né? Foca em Libertadores, título tá muito difícil, mas como você abriu o campeonato falando, o programa falando que o campeonato tá muito maluco, né? Maluco. Quem que vai botar a mão no fogo por alguma coisa agora, né? Eu acho que a única coisa que a gente pode decretar no campeonato hoje é que o Sport é o primeiro rebaixado. É verdade, o Sport é o primeiro rebaixado, tá com uma diferença muito, muito considerável em relação ao primeiro que foge, que é o Botafogo, então eu também concordo que o Sport já foi, com 5 rodadas para tirar aí, não dá. Agora, Botafogo é outra surpresa da rodada. Foi o Fluminense às 4 da tarde. Foi até o Beira-Rio, fez um gol na bola parada de falta do Juninho e depois se entrincheirou. Teve nas mãos do goleiro Jefferson uma figura impressionante. Pode comparar o Jefferson aí ao Bruno no sábado, que salvou o resultado, né? Exatamente. O Jefferson, como já vinha acontecendo, né? O Jefferson, desde que chegou, quando ele chegou, os torcedores do Botafogo deram graças a Deus, porque finalmente tinham um goleiro no qual poderiam confiar, e o Jefferson vem fazendo por onde. Mais uma vez ele salvou o Botafogo, mas muito também pela incompetência do Inter, né? Eu acompanhei o jogo, o Inter não jogou absolutamente nada, novamente o Inter decepcionando, e olha, o Inter, desses 6 times, para mim o Inter é o que eu menos confio, assim. No começo no meio do campeonato eu tinha apostado que o Inter seria o campeão e queimei demais a minha língua, tá pelando aqui queimaduras de 3º grau, porque o Inter realmente me decepcionou bastante. O time desorganizado, nervoso, um time, sim, é até difícil a gente falar em nomes e tal, mas é o time com a cara do Mário Sérgio, né? Time sem padrão, time nervoso, que só tem aquela jogadinha de bola na área, que reclama muito, que tenta arrumar confusão toda hora com os jogadores adversários. Então, o Inter me decepcionou. Bom pro Botafogo, né? O problema é que a gente sempre fala, né? O Botafogo é azarado e tudo mais. A gente pode comprovar um pouco nessa rodada, né? O Botafogo conseguiu um resultado histórico, ninguém esperava, ganhou, tinha tudo para abrir uma vantagem, de repente até definitiva, em relação à zona do rebaixamento, mas todos os adversários do Botafogo ganharam e a diferença continuou igual, né? 5 pontos. Ou seja, o Botafogo vai ter que se desdobrar aí ainda mais para conseguir se livrar, mas é aquela mesma história do Fluminense, é um resultado para ganhar muita moral. Com os comentários aí meus e do Felipe falando sobre a parte de baixo da tabela, a gente encerra aqui esse bloco e daqui a pouco a gente volta para falar agora lá de cima, do G4, tem frequentador novo no G4, daqui a pouco.